demais estar aqui de volta com você e hoje trazendo um assunto magnífico, ainda não tão conhecido aqui no Brasil, não é? Como deveria ser dada a sua importância. Mas vamos falar hoje sobre medicina de família e comunidade. E essa especialidade médica é caracterizada pela humanização e ela aborda de maneira dinâmica as esferas biológica, psicológica, social e espiritual do paciente, desde o nascimento até o longo de sua vida. E sobre esse assunto nós vamos conversar agora com a doutora Nancy de Barros, ela que é médica de família e comunidade e também professora desta cadeira na Universidade Federal do Rio Grande do Norte e também na UNP. Muito boa tarde, doutora Nancy, seja muito bem-vinda ao programa Retalhos da Vida e muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço o convite. Então, conta para nós o que significa, o que é medicina de família e comunidade. A medicina de família e comunidade, ela é uma especialidade que ela aborda, como a senhora já falou, todas as fases da vida, né? Todos os ciclos da vida. Então, a gente sempre costuma brincar, né? Que às vezes está lá atendendo o paciente e aí termina a consulta e diz, doutora, meu filho está com problema, a senhora atende criança? Atendo, pode trazer, né? Mas a minha mulher estava sentindo umas dores, a senhora atende também essa parte ginecológica? Pode trazer, né? Mas a minha mãe está com problema de esquecimento, a senhora atende também? Também, pode trazer. A senhora é médica de tudo, né? Atende todas as doenças? É especialista em todas as doenças? E aí a gente diz, a gente não sou especialista nas doenças, sou especialista nas pessoas. Ai, meu Deus, que coisa linda. Gente, até emociona a gente escutar isso. Sou especialista em gente, em pessoas. Então, doutora Nancy, o que leva, então, qual é a reação, de um modo geral, dos pacientes quando recebem esse tipo de tratamento tão humanizado, tão personalizado, olho no olho, né? Eu até quero agradecer aqui, particularmente porque eu sou sua paciente também e fiquei encantada, minha gente, encantada, surpresa, não é? Feliz de saber que atendimento maravilhoso, que chama a atenção e nos prende. Então, como tem sido a reação realmente dos pacientes de um modo geral? Essa proposta da medicina de família de ser algo mais pessoal mesmo, né? O que a gente tenta se aprofundar é naquele paciente, nas necessidades que ele tem. Então, para isso, a gente precisa conhecê-lo bem, conhecer sua família, conhecer os aspectos da sua vida, a comunidade que ele está inserido. Tudo isso nos traz informações para que a gente possa compreender melhor aquele processo de adoecimento que ele está passando. Quando a gente, então, dá essa atenção ao paciente, ele fica encantado, porque muitas vezes é aquilo que ele esperava. Ele não quer ir no médico só para que o médico veja como é que está a condição do pulmão dele ou como é que está a condição do coração dele. Tem muito mais coisas por trás dessa disfunção, vamos dizer assim, do organismo e que ele precisa que alguém dê a atenção a esses aspectos. Então, é gratificante porque ao passo que a gente fica conhecendo melhor os pacientes, eles também traz pra gente, né, esse feedback e esse retorno fortalece também muito a gente enquanto profissional, enquanto pessoas também. A gente sabe que a gente está chegando ao objetivo que a gente tem, que é o cuidado integral do paciente. Você vai falando e a gente vai olhando o seu semblante e percebendo o quanto você se realiza, né, em ser uma médica de família e comunidade, né? Então, eu montei aqui uma pergunta justamente para mostrar que esse seu entusiasmo, né, ele faz com que você
se doe muito numa consulta, certo? Então, esse envolvimento com o paciente, isso gera algum problema para o médico, porque ele pode ser que ele leve para casa alguma coisa, isso pode prejudicar. De que forma vocês lidam para se proteger desse envolvimento? Então, nós, às vezes, em alguns cursos, né, em algumas instituições, isso nos é colocado, né? Não se envolva muito com os problemas do paciente, para que você não adoeça, para que você possa cuidar dele. Mas a verdade, dona Sônia, é que é impossível você se relacionar com o outro e não sentir aquilo que o outro sente. Isso se chama compaixão. E nós, seres humanos, nós fomos criados, dotados da capacidade de ter compaixão. E isso não tem como você separar o profissional da pessoa, né? Nós somos um só, né? E muitas vezes, sim, isso vem, né, pra gente, a gente consegue se colocar no lugar do outro. Muitas vezes essas dores do outro podem trazer realmente alguma dor, algum processo de adoecimento, e a gente tenta trabalhar isso. Mas essa questão da compaixão e da troca, isso não me leva só para o lado negativo, isso também me proporciona um crescimento enquanto pessoa, um crescimento espiritual, né, porque a gente troca justamente sentimentos. E isso fortalece a relação médico-paciente. E quanto mais forte, né, está a nossa relação, mais também o paciente ele passa a acreditar, né, passa a confiar. E às vezes é muito importante isso. Somente essa relação, muitas vezes, já é terapêutica. Então, muitas e muitas vezes o paciente chega e angustiado com os problemas que nós vivemos hoje em dia. Muitas pessoas têm depressão, têm ansiedade, e muitas vezes ele chega para a consulta querendo sair com a medicação, com o remédio, e na hora que você se coloca para ouvir esse paciente, para entender todo o seu contexto, né, para dar para ele um pouco de tempo, de escuta qualificada, ele no final da consulta ele diz: olha, eu não quero mais remédio, porque lindo. Eu já encontrei o que eu queria buscar. Ele já sai outra pessoa. Já sai outra pessoa, porque a gente reparte também até um pouco dos sentimentos que eu tenho, a paz, a tranquilidade, e eu consigo também passar para ele, para o paciente, quando eu dou atenção a esse paciente. Que belo, né? É a empatia, não é? Se coloca realmente no lugar. Um médico de família, ele relaciona-se com todas as demais especialidades médicas, não é? Visando justamente a otimização no cuidado com o paciente. E a estatística mostra que um médico de família pode resolver aproximadamente 85% dos problemas de saúde que chegam a ele. O médico de família é um generalista? Isso, ele é um generalista, né, nesse sentido dele não estar focado num único sistema, numa única doença, mas é um médico que fez residência, né, após a sua formação. Não é o médico que saiu da graduação e vai trabalhar, existe a residência em medicina de família e comunidade. Mas é o generalista sob esse aspecto, né, de poder lidar com diversos sistemas orgânicos e diversos tipos de doenças. E, como a senhora falou, né, resolve cerca de 85%, porque são doenças prevalentes. E muitas vezes, né, 15% diante de todo um volume atendido é muita coisa também. É muita coisa. É muita coisa. A gente vai direcionar para especialistas, que nós costumamos falar de especialistas focais, porque são médicos que se especializaram num foco específico. E qual é o nosso objetivo? É que esse especialista, ele receba, de fato, pacientes que tenham alguma doença, nas quais eles sejam especialistas. Que não fique recebendo, por exemplo, algo que não é da especialidade dele. Então a gente tenta qualificar
né, essa demanda, filtrar essa demanda do especialista. Ao mesmo tempo que a gente objetiva também para o paciente que ele não fique andando de especialista em especialista até que ele chegue naquele que vai resolver o seu problema. Então, nosso foco é mandar para o especialista o paciente certo. E para o paciente é mandá-lo para o especialista certo. Que maravilha. Quando é que nós, né, quando é que um paciente deve procurar um médico de família? Dona Sônia, assim que ele nasce. Olha aí, gente. Olha aí. Preste atenção. Então, assim que nasce, né, então já deve ter um médico de família, né? A gente sempre tem um sloganzinho que a gente usa, que é assim: você precisa de um médico de família para chamar de seu. Um médico para chamar de seu. Todo mundo precisa de um médico de família para chamar de seu. Então, a partir do nascimento, né, a gente já faz a primeira consulta de saúde integral do recém-nascido, faz os testes de rastreamento, né, faz teste do olhinho, por exemplo, né, teste da linguinha e testes quando a gente vai rastrear possíveis afecções congênitas, né? E ao longo de toda a vida você deve estar sendo acompanhado por aquele médico. Mas vamos dizer que você nasceu e não foi para o médico de família. Então tá na hora de fazer um check-up, né? Como as pessoas gostam de dizer. Procura um médico de família. Né? Eu acho que quem procurar vai se apaixonar. Com certeza. No Brasil ainda vamos dizer assim, pouco difundido, não é pouco conhecido. Apesar de já existir hoje um grande número de médicos de família e comunidade, mas no Brasil ainda é pouco conhecido. No mundo, inclusive, já bastante, não é? Difundido na Europa, com mais a Inglaterra, Espanha, França e Alemanha, Austrália, Canadá. Esse já tem com mais frequência, há mais tempo e mais valorizado, mais procurado. Quais os avanços e êxitos já conquistados no Brasil na medicina de família? No Brasil, a medicina de família ela cresce a cada dia, né? Não só no setor público, onde hoje ela é mais forte, mas também no setor privado. Os planos já têm reconhecido a importância da medicina de família e também o seu potencial, né, de organização do sistema, de melhores resultados com menores custos. Então, tem sido bastante exitosa realmente esse avanço, essa evolução. Na questão da classe médica também, a medicina de família também é pouco conhecida mesmo dentro da classe médica, né? Mas com a introdução na grade curricular, né, nas diretrizes, né, melhor dizendo, nas diretrizes curriculares nacionais, desde 2009, 2010, né, um pouquinho antes disso em algumas universidades, mas aqui na UFRN desde 2010, ela foi incluída, né, na grade, então na graduação. Então mais pessoas começaram a conhecer. E mesmo que elas não façam a especialidade, elas vão atuar em outras áreas, elas já sabem como funciona. Então essa coisa de encaminhar, né, fazer uma referência, ela vai então... a gente vai precisar então de uma contra-referência do especialista. Antigamente ele nem fazia porque ele nem conhecia, né, a especialidade, ele não sabia como eram fluxos, como é que o sistema funcionava. E hoje não, hoje eles estão realmente conhecendo mais e a gente está conseguindo de fato ter esse fluxo, ter essa conversa na rede, porque as pessoas estão atentando mais que realmente existe aquele médico, aquela que também... A medicina de família ela é muito interessante que seja dito. A gente trabalha muito em equipe. Então a gente está falando até em medicina de família, mas na verdade a gente trabalha numa equipe de saúde de família. Então, a gente tem o enfermeiro da família, a gente tem os agentes de saúde
E muitas vezes a gente tem essa equipe ampliada, com suporte de nutricionista, de psicólogo. Então é importante que os médicos eles realmente conheçam e saibam que existe essa equipe ali que está fazendo a coordenação do cuidado do paciente. Então, se essa equipe faz a coordenação do cuidado do paciente, ele tem que ter informações até do que você, como especialista focal, fez. Então, preciso saber o que foi que você fez, porque então eu consigo coordenar melhor, melhorar a adesão do paciente. Se ele não aderiu ao seu tratamento, foi por que ele não aderiu. Então, a equipe, como está mais próxima do paciente, tem mais condição de até ajudar na otimização desse tratamento que foi instituído pelo especialista focal. Certo. Doutora Nancy, a senhora como professora dessa cadeira, né? O que você tem visto assim do aluno, o interesse do estudante de medicina quando ele cursa essa matéria? O que acontece com ele? O que você tem visto nisso, com relação até mesmo a escolhas deles, né? Possíveis escolhas para serem futuros médicos de família? Atualmente a gente tem visto que está crescendo muito, né, o interesse dos alunos pela especialidade, porque antes eles não tinham muitos professores que eram médicos de família. A gente sabe que muito da formação da gente é pelos exemplos que a gente tem, né? E hoje, como a gente tem um grupo forte, tanto na UFRN como na UNP, isso eu estou falando da realidade do nosso estado, né? Alguns outros estados já estão bem mais avançados em relação a isso, mas na realidade do nosso estado o interesse ele tem crescido bastante, né? Nós temos uma residência, na verdade aqui no estado nós temos 3 residências, né? 3 programas de residência de medicina de família. O que eu atuo é no programa do Hospital Universitário Onofre Lopes, que é da UFRN. Então a gente tem visto cada vez mais interesse dos alunos, porque eles identificam, né, a resolutividade da especialidade. Então antigamente o médico da família era conhecido como aquele médico do postinho, que não resolvia nada, né, e só fazia encaminhar, né? A gente até brinca que é o médico quilate, né, que é ao reumatologista, ao endocrinologista, né? Mas hoje em dia eles percebem que os médicos de família eles têm realmente capacidade, têm resolutividade, né? E isso tem chamado a atenção de muitos alunos. Hoje nós temos 13 residentes, né, no nosso programa de residência. Já houve época que quase fechava o programa por não ter residentes. Mas apesar dessa procura, apesar desse conhecimento, apesar dessa busca, desse interesse maior, ainda há muitos desafios a serem vencidos, doutora Nancy? Muitos, né? Principalmente nessa questão da população, ela conhecer, né, esse fluxo, ela, digamos assim, abraçar, né, essa causa, porque hoje a gente ainda tem culturalmente no Brasil essa ideia de que se eu tenho uma dor nas costas eu preciso ou de um reumatologista ou de um ortopedista, se eu tenho uma dor de cabeça eu preciso de um neurologista. Então que as pessoas realmente elas possam entender que o médico de família está apto, né, ele é capaz de avaliar todas essas situações. E, obviamente, que em alguns casos vai precisar, né, de que um especialista também lhe avalie, lhe acompanhe, institua o tratamento e você fique acompanhando com o especialista. Mas que muitas vezes é algo que o médico de família pode resolver. E mesmo que ele não possa resolver, é importante que você vá para ele avaliar qual é o caminho que você deve seguir. E mesmo, por exemplo, a senhora fazendo esse encaminhamento, mas a senhora não solta o paciente. Jamais. Certamente pede o retorno, porque, afinal de contas, ele vai dizer, um médico para chamar de meu, eu quero que minha médica saiba de tudo sobre mim. Talvez o médico de família seja assim, bem possessivo, né? A gente, quando encaminha o paciente, a gente
realmente quer que ele retorne, né, de preferência com a contrarreferência do especialista, mas a gente precisa que ele retorne, porque aquele também não é o único problema dele, né, Sônia? Eu encaminhei para essa questão específica, mas tem outras situações de saúde ou de cuidados preventivos que eu preciso continuar fazendo a sequência com o paciente. Isso a gente chama na medicina de família de coordenação do cuidado. Coordenação do cuidado, mas é tudo muito bonito. Fazendo. Eu quero agradecer carinhosamente sua presença, seus esclarecimentos. Com toda certeza, todas as pessoas que estão nos vendo agora estão sabendo melhor o que é a medicina de família e comunidade, o que fazer, o que eles fazem, como devemos procurá-los, quando devemos procurá-los, né? E você também, quem sabe que é estudante, esteja mais agora empolgado e querendo conhecer melhor. Então, aprofundemos esse assunto e nós conversamos agora com a nossa querida doutora Nancy Cristina de Barros, né? Cristina Barros, mas queremos realmente agradecer a ela carinhosamente. O programa Retalhos da Vida ficou mais rico com a sua presença e os seus esclarecimentos. Muito obrigada. Então fiquem com Deus e até já.